Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe. Estamos agora numa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Alguns lugares, a rádio está notificando que existem vários pontos de alagamento. E eu quero falar algo para você hoje que eu nunca falei a respeito disso, mas eu quero compartilhar algo. Mas antes de eu compartilhar isso com você, eu quero ler um texto que se encontra no livro de Salmos, de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia, com tristeza em meu coração? Até quando meu inimigo se exultará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, responde-me, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. E eu quero falar com você sobre o quê? Eu acabei de transportar um grupo de jovens lá de Arthur Alvim aqui para Santo André, no cemitério do Curuçá. E eles vieram para o sepultamento de uma colega deles de sala de aula. E assim, ela tirou a sua própria vida. E depressão, síndrome do pânico. E por um bom tempo, isso que nós conhecemos como depressão era tratado com os mais antigos como uma coisa boba, É frescura, você não tem nada. Mas na real, irmão, a depressão existe, A depressão existe. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai se deparar com todos os personagens da palavra de Deus passando momentos depressivos, momento de tristeza, Porque o que é depressão? Depressão é tristeza. E todo mundo, sofre ou já sofreu a depressão. Em algum momento você já ficou triste, deprimido, Mas existe a depressão, a opressão e a possessão. Então, a depressão é algo comum na vida do ser humano, Vira e mexe, acontecem situações que te deixam triste. Vira e mexe, acontece situação que te deixa, oprimido ou deprimido. E esse texto que nós lemos, porque quando você lê o livro de Salmos, você vai encontrar um Davi humano, ser humano comum, como eu e você. Os livros históricos falam a respeito do Davi guerreiro, Davi rei, Davi, aquele que foi ungido, que foi separado, aonde o próprio Deus fala assim: olha, este aí, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Mas quando nós lemos os Salmos, nós encontramos o coração de Davi, a pessoa de Davi por dentro, não aquilo que Davi representava por fora. Quem olhava para Davi via ele um guerreiro, quem olhava para Davi via ele um adorador, quem olhava para Davi via ele um instrumentista, quem olhava para Davi via ele o rei. Mas lá dentro do seu interior, que Deus a conhecia, Davi nos Salmos, ele começa a retratar quem estava dentro dele, como que era a sua situação. E em várias situações, você vai se deparar com Davi expressando a dor da sua alma. E nesse texto aqui, do número 13 de Salmos, Davi começa a falar a respeito disso, Até quando eu relutarei dia após dia com a tristeza em minha alma ou em meu coração? Então, irmãos, tem pessoas que estão sofrendo muito. O número de pessoas que estão tirando a sua própria vida porque entram dentro de um quadro depressivo, e aquilo vai se agravando de uma tal maneira onde o
pânico se apodera da sua vida. Eu já tive depressão, já tive síndrome do pânico. Eu lembro-me que pastoreando igreja, 6 meses, por tantos problemas que me aconteceram, eu passei 6 meses com depressão. Ninguém sabia. Eu ia para a igreja, pregava o evangelho, sabe? Falava de Jesus, mas uma tristeza queimava dentro de mim. Porque a depressão é real. E esses últimos anos, quantos pastores tiraram a sua própria vida, sabe? De um quadro de depressão. Porque talvez eles relutavam com a sua autoimagem. E muitas das vezes nós, sabe, quando nós se encontramos em um quadro de depressão, em um quadro de pânico, em um quadro de situações internas, se você não tiver amigos, se você não tiver homens e mulheres de Deus, que sejam prontos para ouvir o que está dentro de você, sabe? Porque uma pessoa que quando ela se sufoca, quando ela, sabe, ela vivencia situações e guarda para si, ela não percebe, mas está se destruindo ao pouco. E a minha esposa, a Késia, ela trabalha em escola. E assim, o quadro de depressão no meio dos jovens está crescendo muito. É muitos jovens tirando a sua própria vida, meu querido. E quando eu vejo isso, eu vejo, sabe, pessoas, a sua alma gritando por socorro. Quantas pessoas estão gritando por socorro e muitas pessoas não estão atentas. Quantos filhos depressivos e os pais não estão atentos. Quanto pai depressivo, a mãe e os filhos não estão atentos. Quanta mãe depressiva, o pai e os filhos não estão atentos a essa situação. Sabe? E é preciso que haja, irmãos, sabe, uma sabedoria de Deus e um discernimento espiritual para lidar com estas coisas. Porque a depressão é real. E assim, e eu sei que quando você vai ao médico procurar um profissional da área, que é muito bom, sabe, eles vão começar a te medicar. E você pode até melhorar o quadro depressivo. Mas eu quero te falar uma coisa. Quem cuida da alma realmente, de fato, é Jesus. E eu lembro-me quando eu estava nessa situação de depressão, eu li um livro e eu vou te aconselhar a ler ele. É de um pastor já falecido chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne. O livro chama-se Você é o Melhor de Deus. É um livro que vai te levar a conhecer a sua identidade em Deus e vai te levar a saber quem você era em Deus e do que você é capaz em Deus. Vai mexer com você por dentro. Mas o que me chama a atenção nesse salmo é esse grito da alma de Davi: até quando relutarei dia após dia? Porque quem está com pânico, quem está com a depressão, é uma luta diária, meu irmão. As pessoas que estão em tua volta não vê nada, porque ela é uma luta invisível, ela está dentro, é uma coisa que não é vista aos olhos nus, mas isso destrói, isso mata, está tirando a vida de muitas pessoas, porque no momento da depressão, no momento do pânico, a pessoa quer se livrar tanto daquela dor e quer poupar a sua família de sofrimento, que acha que o único recurso que tem é dar cabo da sua própria vida. Aí tem aqueles religiosos, sabe, que eu detesto pessoas religiosas, irmãos, me perdoe. Mas tem pessoas fanáticas, que quando ouve-se falar de alguém que tirou sua própria vida, sabe, aí começa sabe, eles têm coragem de falar que essa pessoa não é digna de Deus. Agora eu te pergunto, será que uma pessoa em sã consciência tiraria a sua própria vida? Não. Essa pessoa foi vítima de uma ação, foi vítima de algo mal, e foi esse mal que matou ela, foi esse mal que destruiu a sua vida. Não foi ela em si que tirou sua própria vida. Então, Davi, ele fala assim que ele lutava dia após dia com uma tristeza em seu coração.
E ele não fala aqui qual é a tristeza. Sabe, nós não temos o direito de julgar ninguém, mas nós sabemos que não há maldição sem causa. Em tudo existe uma causa. E o que é uma maldição? É uma ação do mal sobre a vida de uma pessoa. Queridos, eu já passei por depressão, já passei por pânico. Eu sei que não é fácil, mas eu encontrei ajuda em Jesus. E eu quero te aconselhar a buscar ajuda em Jesus. E se você que está me ouvindo agora, sabe, quiser conversar com alguém, eu sou uma pessoa tão comum, tão simples. Sabe, eu não fiz curso de psicologia, eu não sou graduado em nada, mas a vida me ensinou muitas coisas. A vida me ensinou muitas coisas. Mas eu já passei por situações que eu também acho que eu posso te ajudar com as minhas experiências. Mas não desista de você mesmo. Não desista de você mesmo. Você é amado, pessoas te amam, pessoas amam a sua vida e pessoas estão dispostas a te ajudar. Talvez você esteja com dificuldade de abrir o seu coração. Mas saiba de uma coisa, Jesus é bom. E ele começa a falar, mas eu confio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque ele tem feito muito bem. A palavra de Deus fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, busque a Deus, se volte para Jesus e pode ter certeza, ele vai arrancar essa tristeza, ele vai arrancar esse pânico que tanto te cerca, ele vai arrancar essa situação horrível, essa sensação desgraçada e vai te encher de graça dele. Sabe, não desista. A depressão é real, é um fato, mas Deus pode mudar essa história, porque ele me arrancou de um quadro depressivo, ele me arrancou de um quadro de pânico. Hoje eu tenho razões suficientes para sorrir. É fácil? Não é, porque vira e mexe, o pânico, a depressão quer bater na minha porta, mas agora eu já sei caminhos para expeli-lo. Já sei caminhos para não permitir que essa depressão venha sobre mim. A palavra diz que um passarinho pode até pousar na tua mente, mas ele não pode fazer ninho. Existem recursos em Deus para expelir, sabe, essa tristeza, esse pânico. Deus te abençoe. Eu sei que não é fácil, mas Jesus tem poder de mudar isso. Sabe, acabei de transportar jovens chorando, sofrendo pela dor de uma amiga de sala de aula, que em meio ao seu desespero, infelizmente, o pânico e a depressão tirou a sua vida. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu te amo, Jesus te ama. Grite por socorro, busque ajuda, não se prenda. Procure, existem homens e mulheres de Deus que são capazes de te ajudar. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.